Aê! Estamos aqui hoje, Kim 131, Macaco Magnético, continuando aí a leitura do livro da Robin, né, Normand, Mulheres que Amam Demais, e nós, pelo livro físico, estamos na página 27, pelo online, pelo menos aqui no computador, está na página 14. Então, continuando essa leitura, bora lá. Então, Jill, né, apresentava quase todas as características em maior ou menor escala. E foi tanto por ela personificar, né, muito mais desses, por incorporar, né, tantas das atribuições acima, que qualquer outra coisa que me dissera a respeito dele, que suspeitei que Randy tivesse problema, né, relacionado à bebida. Então, admitindo aqui. Mulheres com esse tipo de quadro emocional sentem persistentemente a atração por homens não acessíveis emocionalmente, por um motivo ou por outro. Ser dependente é uma forma de ser não acessível emocionalmente. Então, ou outras pessoas, né? Aqui a gente está fazendo sempre esse paralelo de que ela vai trazer, esse livro traz a abordagem de relações, mas a gente está fazendo esse adendo que normalmente a gente abre essas relações não só para relações extraconjugais, né, conjugais, mas sim para o que está além ali, profissional, relação com filhos, com pais, com mães, né? Às vezes a gente está buscando ali pessoas não acessíveis na nossa realidade. E, então, é um ponto para se pensar dessa carência, onde quer que a gente esteja nesse momento, né? Ou, tipo, exemplo, eu sou, né, algo que tem clientes, mas cadê? Eu não encontro clientes acessíveis, né? Não encontro clientes com tipo, às vezes ali, com um aporte que tem para, né, restituir outros lugares. Então, vamos ficar atentas. E aí continua, né? Desde o início, Jill dispusera-se a se realizar mais que Randy por dar início e prosseguimento ao relacionamento, como muitas das mulheres que amam demais. Era, obviamente, uma pessoa muito responsável, uma grande empreendedora que tinha sucesso em muitas áreas de sua vida, mas tinha, entretanto, pouca autoestima. A realização de seus objetivos acadêmicos e profissionais não contrabalançava o fracasso pessoal que sofria nos relacionamentos amorosos. Todo telefonema que Randy se esquecia golpeava fortemente a sua autoimagem frágil, que Jill, então, tentava recuperar heroicamente através de sinais de carinho extraídos por ele. A voluntariedade de Jill em culpar-se por um relacionamento fracassado era típica, como o era também sua incapacidade de avaliar a situação de forma realista e de cuidar-se, safando-se quando a falta de reciprocidade fosse visível. Mulheres que amam demais têm pouca consideração com a sua integridade pessoal. Eita, né? Vamos olhar aí aonde temos o Kim da integridade nas ondas encantadas para resgatar essa conexão aí, né? Dentro de um relacionamento amoroso. Concentram sua energia na mudança do comportamento e sentimentos de outra pessoa com relação a elas, através de manipulações desesperadas, como as dispendiosas chamadas telefônicas e viagens aéreas de Jill a San Diego. É bom lembrar que seu orçamento era extremamente limitado. Suas sessões de terapia a longa distância com Randy eram antes uma tentativa de transformá-lo no homem que precisava, do que uma tentativa de ajudá-lo a descobrir quem era. Na verdade, Randy não queria ajudar nessa descoberta. Se estivesse interessado em tal jornada de autodescoberta, teria se esforçado ao invés de sentar-se passivamente enquanto Jill tentava forçá-lo e analisá-lo. Ela fazia um esforço, porque a outra alternativa era conhecê-lo e aceitá-lo como era. Um homem que não se importava com seus sentimentos e nem com o relacionamento. Voltemos à sessão de Jill para entendermos melhor o que trouxera a meu consultório naquele dia. Agora falava sobre o seu pai.
Era um homem inflexível. Jurei que um dia sairia vencedora de uma discussão com ele. Refletiu por um instante. Nunca venci, no entanto. É provavelmente a razão que comecei a estudar direito. Adorava a ideia de defender um caso e ganhar. Sua face se acendeu num sorriso, mas ficou séria novamente. Sabe o que fiz certa vez? Fiz meu pai dizer que me amava e me dar um abraço. Jill tentava relatar o fato como se fosse uma brincadeira de sua época de adolescente, mas não soava muito daquela forma. A imagem de uma garotinha cheia de mágoas veio à tona. Se eu não o forçasse, jamais aconteceria. Ele me amava, mas não conseguia demonstrar. Nunca me conseguiu dizer aquilo, de forma que estou feliz por tê-lo forçado. Do contrário, jamais ouviria isso dele. Esperei anos e anos. Tinha 18 quando disse a ele: "Você vai dizer que me ama?" E não me movi até que dissesse. Então pedi um abraço e eu tive que abraçá-lo primeiro. Ele só me apertou em retribuição e deu uns tapinhas em meu ombro. Mas tudo bem, eu realmente precisava que ele fizesse isso. As lágrimas voltaram, dessa vez caindo sobre as bochechas arredondadas. Por que foi tão difícil para ele? Parece algo primário ser capaz de dizer à filha que a ama. Mais uma vez observou as mãos encolhidas. Eu me esforçava tanto. É por isso que discutia e brigava demais com ele. Pensava que se um dia eu ganhasse, ele se orgulharia de mim. Teria que admitir minha competência, mas, em qualquer coisa no mundo, queria sua aprovação, o que para mim significava o seu amor. Normalmente é assim, né? A gente quer a aprovação, quer o reconhecimento do outro, como se isso é um lugar de dizer que o outro nos ama. Ao conversar mais um pouco com Jill, ficou claro que sua família justificava a rejeição do pai pelo fato de este querer um filho e ter ganhado uma filha. A explicação simplista da frieza do pai com relação à criança era muito mais fácil de ser aceita por todos, inclusive Jill, do que a verdade sobre ele. Após um tempo razoável de terapia, Jill reconheceu que seu pai não tivera laços emocionais estreitos com ninguém, fora incapaz de expressar ternura, amor ou aprovação a alguém no campo pessoal. Sempre houvera razões para seu retraimento emocional, como brigas e diferenças de opinião, ou fatos irreversíveis, como Jill ter nascido menina. Todos os membros da família escolheram aceitar essas razões como legítimas, ao invés de analisar a qualidade de seu relacionamento com o pai. Na verdade, Jill achava extremamente mais difícil aceitar a incapacidade de seu pai de amar do que continuar culpando-se. Se ela falhara, havia esperança de que um dia pudesse modificar suficientemente da forma a causar uma mudança em seu pai. Quando acontece algo muito doloroso emocionalmente, dizemos a nós mesmos que falhamos, estamos, na verdade, dizemos que temos o controle sobre isso. Se nos modificarmos, o sofrimento cessará. Esse pensamento vale para todos nós. A dinâmica por trás de muitas das autoacusações em mulheres que amam demais, culpando-nos, prendendo-nos à esperança de que seremos capazes de descobrir onde está o erro e corrigi-lo, controlando dessa forma a situação e fazendo o sofrimento cessar. Né? Então, muitas vezes a gente tem realmente muito disso, de ou sair, né, de um lugar de autorresponsabilidade e todo o mundo é culpado de tudo que nos acontece, ou a gente adentra, né, nesse lugar de autoflagelo, não é de autorresponsabilidade, a gente entra num lugar de autoculpa, de autopunição, né, colocando como realmente ali as responsáveis nesse sentido, linkando, né, a algo depreciativo. E aí a gente sempre fica nesse lugar, né, e aí mais dependência ainda gera. Aí ela continua, né? Esse aspecto ficou bem claro em Jill durante a sessão subsequente, quando descreveu seu casamento. Atraída inexoravelmente por uma pessoa com quem pudesse recriar o clima emocionalmente desconexo que vivera com seu pai. Seu casamento era uma oportunidade de tentar novamente ganhar um amor sonegado. Então, também, né, quando a gente não cuida da nossa criança interna, a gente vem
a criar relações na nossa vida, seja conjugais, não, relações profissionais, amigos e tudo, com relação àquilo que a gente viveu na nossa infância, principalmente aquilo que não está em equilíbrio, em harmonia. Então, a gente vai vivendo ciclos e ciclos repetitivos como um processo de validação daquilo, né? São os emaranhamentos sistêmicos, a gente vai tendo votos de fidelidade. Nesse caso aqui do pai, né, um voto como se assim, até com a mãe, né, se o pai não pôde, se a mãe não pôde ser feliz num casamento com um parceiro que traz, né, uma abertura emocional, eu também não serei, né? Então tem esses votos, ou até com o próprio pai nesse sentido aqui, você será o único pai a ser assim, não deixarei, né, um outro homem, colocar como se fosse essa disputa, né? Então a gente vai criando inconscientemente pactos aí sistêmicos, e quando a gente vê, a gente está em relações falhas devido a esses pactos. Então, como seria, né, dissolver tudo isso, desconstruir os pactos conscientes e inconscientes que temos, para que possamos aí abrir essa porta dessa conexão, né, mais aberta com né, uma relação saudável. E aí continua. Ao relatar mais uma vez como conhecera seu marido, lembrei de uma máxima que ouvira de um amigo terapeuta. Quem tem sede demais não escolhe a água. Sedenta de amor e aprovação e rejeitada pela família, embora não reconhecendo o fato, Jill estava destinada a encontrar Paul. Nós nos conhecemos num boteco. Eu estivera lavando minhas roupas numa lavanderia ao lado e fui até o boteco por alguns minutos. Paul estava jogando bilhar e perguntou-me se queria jogar. Disse que sim. E foi como tudo começou. Convidou-me para sair. Não aceitei. Expliquei que não saía com homens que conhecia em botecos. Ele me seguiu até a lavanderia e continuou falando comigo. Finalmente dei-lhe meu telefone e nos encontramos na noite seguinte. Fez uma pausa e continuou. Não, você não vai acreditar. Não, mas começamos a morar juntos 2 semanas depois. Ele não tinha onde ficar e eu tive que me mudar do meu apartamento, então juntamos nossas coisas. Não havia nada de tão maravilhoso, nem sexo, nem um companheirismo, nada. Mas após um ano, como minha mãe estava irritada com minha conduta, nós nos casamos. Olha isso. O permitir, né, mãe e pai assumir o lugar da nossa vida, porque uma coisa é nós honrarmos a nossa existência, né? Olhar para mãe e pai como mãe e pai sendo grande. Nós, perante a eles, somos os pequenos, para que perante a vida somos os grandes. Mas a outra coisa é se deixar manipular, né, por opinião ou não de mãe, pai ou qualquer um do familiar. E aí acabar ainda casando. Então, às vezes, a gente tem também essas condutas, pode ser nas nossas relações profissionais, né? Às vezes, sei lá, passou num concurso público lá, concorridíssimo, mas não é isso que você quer fazer na tua vida, você quer dançar. E aí, de repente, pela opinião das famílias, né, ou de pessoas próximas, você acaba ficando naquele lugar. É igual aqui, né? Você está num casamento que não é o casamento que já estava falho, já não estava feliz, nada era bom, mas mesmo assim se casa. Então, quantas vezes, né, a gente vai fazendo essas reflexões também com a gente aqui, com esse livro. Quais são os momentos que a gente disse sim para uma coisa que não estava legal, uma parceria, uma sociedade, alguma coisa que não estava legal, seja aí para uma opinião do outro, meramente dita ou não dita, porque às vezes pode ser que até alguém importante já não está mais fisicamente no planeta, porém, é como se a gente escutasse o borbulhinho, né? A fala ali por detrás do que essa pessoa diria, e olha o voto, né, de fidelidade, de ficar ancorado e fazer as atitudes perante o que o outro deseja que a gente faça. Continuando. Apesar do começo informal, Jill logo ficou obcecada por ter crescido tentando transformar o errado em certo. Trouxe naturalmente aquele modelo mental e comportamental para o casamento,
Que é isso, né? A gente leva para a nossa vida aquilo tudo que a gente não trabalhou e que a gente vivenciou há tempos atrás. Fiz muitas tentativas, quero dizer. Eu o amava de verdade, estava determinada a fazê-lo me amar. Olha isso, né? Ela amava e estava determinada a fazer que o outro ame, né? Que o outro sinta o que ele não sente. Vamos respirando. Deixa eu só colocar aqui o carregador. Se alguém sentir aí de ler, daqui a pouco a Ana vai ler, mas também se alguém sentir, só levanta a mão ou manda no chat, que aí eu passo o bastão de fala. Deixa eu ver, carregando, tá. Tá. Seria a esposa perfeita. Cozinhava, limpava, feito louca, e tentava ir à faculdade também. Ele não trabalhava a maior parte do tempo, ficava deitado, ou de vez em quando desaparecia por vários dias, olha isso. Era um inferno esperar e imaginar coisas, mas aprendi a não perguntar onde estivera e o porquê. Olha a relação de permissão de abuso. Ela hesitou, ajeitando-se na cadeira. É difícil admitir isso. Estava certa de que poderia fazer o relacionamento dar certo e se me esforçasse. Aí aquela autoculpa, né? Não, a culpa, tipo, não questão de culpar, a responsabilidade não é multa do casal aqui. É como se só fosse dela. Então é ela que errou, ela que precisava fazer mais e mais e mais. E aí ficar esse movimento de tentar o tudo, mesmo sem querer equilibrar, né? E as relações é importantíssimo o equilíbrio de dar e receber. Mas às vezes ficava furiosa por ter desaparecido e ele me espancava. Nunca falei sobre isso com ninguém. Fico sempre vergonhada. Nunca me vi dessa forma, como uma mulher que se deixa se espancar. O casamento de Jill terminou quando seu marido conheceu outra mulher, numa de suas longas ausências de casa. Apesar de seu casamento ter se tornado agoniante, Jill ficou arrasada quando Paul a deixou. Olha a dependência que é gerada. Eu sabia que quem quer que fosse a outra era tudo o que eu não era. Olha isso, né? Aonde chega esse lugar dessa depreciação por si mesmo. É um lugar de muita baixa autoestima, né? Porque mesmo com a pessoa não sendo uma pessoa que te trate com respeito e com dignidade, é como se ainda você quisesse ficar naquela relação doente aqui, né? Nessa história. Mas às vezes a gente pode ter vivido isso em alguma história similar. Pude até perceber porque Paul me deixara. Senti-me como se não tivesse nada a oferecer a ele ou a qualquer outra pessoa. Não o culpei por me deixar, afinal, eu também não me suportava. É isso? O fato da gente não se auto-amar faz com que a gente entre em relações de cunhos distorcidos. Grande parte do meu trabalho com Jill era fazê-la compreender o processo doentio que emergira por tanto tempo. Sua dependência de relacionamentos condenados com homens não acessíveis emocionalmente. O aspecto de dependência do comportamento de Jill nos relacionamentos equipara-se ao uso dependente de droga. Sentia-se viajando no início de cada relacionamento, um sentimento de euforia e excitação, enquanto acreditava que finalmente satisfaria suas necessidades de amor, atenção e segurança emocional. Pensando dessa forma, Jill ficava cada vez mais viciada no homem e no relacionamento para sentir-se bem. Então, como um viciado que precisa aumentar a dose para que continue a fazer efeito, ela foi levada a insistir no relacionamento quanto este já não mais proporcionava satisfação e realização. Ao tentar manter o que fora tão maravilhoso, tão promissor, Jill adestrava seu homem servilmente, em busca de maior contato, mais confiança, mais amor, pois recebia cada vez menos. Quanto pior se tornava a situação, mais difícil era desistir, por sua necessidade ser tamanha. Não podia desistir. Quando veio pela primeira vez a meu consultório, Jill tinha 29 anos. Seu pai morrera há 7 anos, mas ainda era o homem mais importante de sua vida.
De certa forma, ele era o único, pois o colocava ao lado de todo o relacionamento com homens que atraíam, tentando ainda ter o amor desse homem que por problemas pessoais não pudera dá-lo. Quando nossas experiências na infância são tão dolorosas, né, bastante dolorosas, somos frequentemente compelidos a recriar situações parecidas em nossas vidas, com o intuito de conseguirmos domínio sobre elas, né, como se a gente quisesse passar de fase de novo, como um videogame, que a gente vai lá e fica voltando até superar, assim. E aqui é interessante, né, que a gente possa respirar um pouquinho e olhar para dentro da gente, aonde estamos recriando situações dolorosas da nossa infância, seja na nossa vida, né, seja materialmente, recursos, né, financeiros, de saúde, de relacionamentos, aonde estamos ancorando esses lugares, né, repetitivos. Por exemplo, se, como Jill, amamos nossos pais, precisamos deles e não somos correspondidos, envolvemos-nos sempre com uma pessoa parecida, ou muitas pessoas parecidas, na fase adulta, na tentativa de ganhar a velha luta por amor. É como se quisesse uma sensação de comprovar algo para alguém, né? Comprovar que é capaz, fica nesse jogo. Jill personificava esse processo quando se via atraído por homens incompatíveis, um após o outro. Há uma velha história sobre o homem míope, que perde suas chaves tarde da noite e procura por elas à luz de uma lâmpada na rua. Uma pessoa aproxima-se e oferece ajuda, mas ele pergunta a ele: tem certeza de que perdeu aqui? O míope responde: não, mas é aqui que está mais iluminado. Jill, como míope, não procurava o que faltava, onde havia esperança de encontrar, mas onde era mais fácil de procurar, pois era uma mulher que ama demais. Neste livro, exploramos o que significa amar demais, porque amamos demais, onde aprendemos e como podemos transformar nossa forma de amar numa relação saudável. Examinemos novamente as características da mulher que amam demais, desta vez uma por uma. Alguém sente de continuar lendo? Não? Então, vamos lá. 1. Você vem de um lar desajustado, em que suas necessidades emocionais não foram satisfeitas. Talvez a melhor forma de se aproximar da compreensão dessa característica seja começar pela segunda parte, em que suas necessidades emocionais não foram satisfeitas. Necessidades emocionais não se refere somente à necessidade de amor e afeição. Embora esse aspecto seja importante, mas mais crítico é o fato de suas percepções e sentimentos terem sido ignorados ou negados, ao invés de aceitos e legitimados. Um exemplo: os pais estão brigando, a criança assusta-se e pergunta à mãe: por que você está brava com o papai? A mãe responde: não estou brava, aparentando braveza e aborrecimento. A criança fica confusa, assustada e diz: eu ouvi você gritando. A mãe esbraveja, já diz que não estou brava, mas vou ficar se você continuar. Agora essa criança está com medo e confusa, com raiva, se sentindo culpada. Sua mãe insinuou que suas percepções estavam incorretas. E se isso é verdade, de onde vem o sentimento de medo? A criança tem de escolher entre saber que está certa e que a mãe mentiu deliberadamente, ou pensar que está errada no que se ouve, vê e sente. Será frequentemente direcionada para a confusão, despistando sua percepção para que não tenha que experimentar o desconforto de tê-las invalidadas. Isso prejudica a habilidade da criança de confiar em si e em suas percepções, tanto na infância quanto mais tarde na fase adulta, principalmente em relacionamentos mais íntimos. Necessidade de afeição também pode ser negada ou mal satisfeita. Quando os pais brigam ou encontram-se em outros tipos de conflito,
pode sobrar pouco tempo ou atenção para a criança. Isso deixa a criança com sede de amor, sem saber como acreditar nele ou aceitá-lo, achando que não o merece. Examinemos agora a primeira parte dessa característica, vinda de um lar desajustado. Lar desajustado é aquele em que um ou mais desses pontos ocorrem. Então, vamos ver se nós que estamos aqui somos oriundos desses lares desajustados. Abuso de álcool ou de outra droga prescrita ou proibida. Comportamentos compulsivos, como comer demais, trabalhar demais, limpar demais, jogar demais, gastar demais, fazer regimes, exercitar-se demais e assim por diante. Essas práticas são comportamentos viciantes, como também processos progressivos de doença. Entre muitos outros efeitos prejudiciais, rompe e evita efetivamente o contato decente e a intimidade numa família. Espancamento de cônjuge ou crianças. Comportamento sexual inapropriado por parte dos pais com a criança, indo de sedução a incesto. Brigas constantes e tensões. Grandes espaços de tempo em que os pais recusam-se a conversar entre si. Pais que apresentam atitudes e valores conflitantes e comportamentos contraditórios, que concorrem para a submissão das crianças. Pais que competem entre si ou com as crianças. Um dos pais que não consegue se relacionar com outros membros da família e por isso evita-os e alega que eles são culpados por evitá-los. Inflexibilidade quanto ao dinheiro, religião, trabalho, utilização do tempo, mostras de afeição, sexo, televisão, trabalho doméstico, esportes, política e assim por diante. Obsessão por um desses itens pode impedir o contato e a intimidade, pois a ênfase não está em relacionar-se, mas de seguir as regras. Se um dos pais apresenta já abro aqui, Ana. Se um dos pais apresenta qualquer dessas características de comportamento ou obsessão, prejudica a criança. Se pai e mãe incorrem em uma dessas práticas insalubres, o resultado pode ser ainda mais prejudicial. Frequentemente, os pais apresentam formas complementares de patologia. Por exemplo, um alcoólatra e uma pessoa que come compulsivamente se casarão e começarão a brigar para controlar um o vício do outro. Os pais também se contrabalançam de formas insalubres. Quando a mãe sufocadora e superprotetora casa-se com um pai bravo e que rejeita cada um deles, e permite-se, através do comportamento do outro, continuar relacionando-se com a criança de maneira destrutiva. Existem vários tipos de famílias desajustadas, mas todas apresentam um efeito comum em crianças que nelas crescem. São crianças prejudicadas até certo ponto, em sua capacidade de sentir e relacionar-se. Uau! Então, não sei se alguém quer falar alguma coisa antes da Aninha pegar ali desde o tópico 2. Tranquilo? Ana, então passa aí o bastão da fala para ti, amada. Ok, gratidão, boa noite. Como não recebeu um mínimo de atenção, você tenta suprir essa necessidade insatisfeita através de outra pessoa, tornando-se super atenciosa, principalmente com homens aparentemente carentes. Reflita sobre como crianças, principalmente garotinhas, comportam-se quando não têm o amor ou a atenção do que precisam. É possível que o garotinho torne-se nervoso e reaja apresentando um comportamento de destruição, mas a garotinha frequentemente voltará a atenção para a boneca favorita, ninando-a e confortando-a de certa forma, identificando-se com a boneca. A garotinha esforça-se indiretamente em receber a atenção de que necessita. Quando adultas, as mulheres que amam demais fazem a mesma coisa, talvez de maneira um pouco mais sutil. Em geral, tornamo-nos superatenciosas em muitas áreas da nossa vida, se não todas. Mulheres vindas de lares desajustados e principalmente de lares com problemas relacionados ao álcool, pude observar.
Estão representadas até demais em profissões de prestação de serviços, trabalhando com enfermagem, consultoria, terapia e serviço social. Somos atraídas por pessoas carentes, identificando-nos compadecidamente com sua dor e procurando aliviá-la para aliviarmos nossa própria dor. Fará sentido os homens que nos atraem serem, na maioria, os que parecem carentes, se entendermos que é o desejo de sermos amadas e auxiliadas que está por trás da atração. Um homem que apele para nós não será necessariamente um pobretão ou um doente. Talvez seja uma pessoa incapaz de relacionar-se com outras, ou seja, frio, não afetuoso, ou inflexível ou egoísta, mal-humorado ou melancólico. Talvez seja um pouco precipitado e irresponsável, ou incapaz de assumir um compromisso ou ser fiel. Ou talvez nos diga que nunca foi capaz de amar alguém. Dependendo das nossas experiências, reagiremos a tipos diferentes de carência, mas reagiremos com convicção de que esse homem precisa da nossa ajuda, compaixão e nossa sabedoria para melhorar sua vida. Como não pôde transformar seus pais nas pessoas atenciosas, amáveis e afetuosas de que precisava, você reage fortemente ao tipo de homem familiar mais inacessível, o que você tenta, mais uma vez, transformar através do seu amor. Talvez tenha tido conflitos com um de seus pais, talvez com ambos, mas o que foi errado no passado, o que faltou e o que foi doloroso é o que você tenta no presente corrigir. Agora, parece claro que algo muito prejudicial e autodestrutivo está acontecendo. Estaria tudo bem se trouxéssemos toda a nossa compaixão, compreensão e apoio para os relacionamentos com homens saudáveis, homens com quem houvesse esperança de satisfazermos nossas necessidades. Mas não temos atração por homens saudáveis que poderiam nos ajudar. Parecem enfadonhos. Temos atração por homens que nos reproduzem os conflitos tidos com nossos pais, quando tentávamos ser boas o bastante, amáveis o bastante, valorosa o bastante, prestativas o bastante e espertas o bastante para termos amor, atenção e aprovação daqueles que não podiam nos dar o que precisavam, devido aos seus próprios problemas e preocupações. Agora, agimos como se o amor e a atenção e a aprovação não valessem nada, a menos que fôssemos capazes de extraí-los de um homem que também é incapaz de nos dar tudo isso, por causa dos seus próprios problemas e preocupações. Eu sinto de falar uma percepção assim, é que às vezes quando a gente se vê nesses relacionamentos, né, não se vê de fora, mas está ali dentro, sem conseguir ver, é como se fosse a questão do espelho mesmo, né? Aquilo que a gente mais busca, aquilo que a gente mais precisa ver e a gente a gente não está vendo, não quer ver. Parece que se relacionar com, no contexto aqui do texto, se relacionar com os homens saudáveis é uma forma de não olhar para aquela dor, né? Então, é isso, assim. Com medo de ser 4. Com medo de ser abandonada, você faz qualquer coisa para impedir o fim do relacionamento. Abandono é uma palavra forte. Implica alguém nos deixar, possivelmente para morrer, pois podemos não ser capazes de sobreviver sozinhos. Há o abandono literal e o emocional. Toda mulher que ama demais já passou, ao menos uma vez, pelo abandono emocional total, com todos os temores e vazios que isso acarreta. Sermos deixadas por um homem que representa de tantas formas as pessoas que nos abandonaram anteriormente faz com que os temores aflorem outra vez. É claro que fazemos tudo para que esse sentimento não volte, o que leva à próxima característica. Quase nada é problema. Toma muito tempo ou custa demais se for para ajudar o homem com quem está envolvido. A teoria por trás dessa ajuda é que, se funcionar, o homem se transformará em tudo o que você queria que fosse, o que significa ganhar a luta de conseguir o que tanto quis por tanto tempo. Assim, enquanto somos frequentemente econômicas conosco e sonegamos nossos interesses, não medimos esforços para ajudá-lo. Alguns sacrifícios para o bem dele incluem mudar-se para locais geograficamente acidentados porque ele não está feliz aqui,
dar-lhe metade de todos os seus pertences e propriedades para que ele não se sinta inferiorizado, dar-lhe casa para morar, para que sinta-se seguro, permitir que abuse de você emocionalmente, pois nunca permitiram que expresse seus sentimentos antes, arrumar-lhe um emprego. É apenas parte da lista de como tentamos ajudar. Raramente questionamos a convivência de nossos atos para o bem dele. De fato, perdemos muito tempo e gastamos muita energia tentando inventar novas fórmulas que possam funcionar melhor do que a já costumeira. Cara, eu lembro que nessa lista aqui, o- um relacionamento anterior que eu tive, bem abusivo, era desse jeito, desse jeito. Ele não tá feliz, eu trabalhava e o meu salário, tipo, eu dava, era pros dois, porque ele não trabalhava, mas, pô, era só ele levantar e sair, não, sabe? Sumia até uma maternidade em cima do cara, assim, mas uma maternidade meio tóxica, sabe? Ai, ai, tá, beleza. Habituada à falta de amor em relacionamentos pessoais, você está disposta a ter paciência, esperança, tentando agradar cada vez mais. Se outra pessoa com um tipo diferente de história se encontrasse nessas circunstâncias, seria capaz de dizer: Isso é horrível, não vou continuar com esse comportamento. Mas supomos que, se não está funcionando e não estamos felizes, de alguma forma ainda não fizemos o suficiente. Vemos cada nuance de comportamento como uma possível indicação de que o parceiro está finalmente se modificando. Vivemos na esperança de que amanhã será diferente, esperar que ele se modifique e, na verdade, mais confortável que nos modificar e modificar. Na verdade, na verdade, mais confortável que nos modificar e modificar as nossas vidas. Você está disposta a arcar com mais de 50% da responsabilidade, da culpa e das falhas em qualquer relacionamento. Frequentemente, as pessoas vindas de lares desajustados tiveram pais irresponsáveis, infantis e fracos. Crescemos rapidamente e tornamo-nos pseudo-adultos, antes mesmo de estarmos prontos para arcarmos com a responsabilidade que esse papel acarreta. Mas também ficamos satisfeitos com o poder que nos foi conferido por nossos familiares e outras pessoas. Agora, como adultos, acreditamos que cabe a nós fazer com que os relacionamentos deem certo. E frequentemente cooperamos com parceiros irresponsáveis e culposos, que contribuem para uma sensação de que tudo depende de nós. Somos especialistas em arcar com a responsabilidade. 8. Sua autoestima está criticamente baixa, no fundo. E no fundo, você não acredita que mereça ser feliz. Ao contrário, acredita que deve conquistar o direito de desfrutar da vida. Se os nossos pais não nos acham merecedores de amor e atenção, como podemos acreditar que somos realmente pessoas boas, agradáveis? Pouquíssimas mulheres que amam demais têm convicção de que, no fundo, merecem amar e ser amadas pelo simples fato de existirem. Ao contrário, acreditamos que possuímos falhas ou defeitos terríveis e que devemos nos esforçar bastante para superá-los. Vivemos com a sensação de culpa por termos falhas e com medo das mesmas serem descobertas. E esforçamos-nos muito, muito mesmo para parecermos boas, pois não acreditamos que somos. Como experimentou pouca segurança na infância, você tem uma necessidade desesperadora de controlar seus homens e seu relacionamento. Você mascara seus esforços para controlar pessoas e situações, mostrando-se prestativo. Inevitavelmente, uma criança sentirá pânico pela perda do controle da família, se viver em qualquer dos tipos mais caóticos de família desajustada, com uma família de alcoólatras, uma família violenta ou incestuosa. As pessoas das quais depende não está presente para ela porque estão doentes demais para protegê-lo. De fato, essa família é, com frequência, fonte de ameaça e dano, ao invés de fonte de segurança e proteção. Coisas de que a criança necessita. Ah, por ser esse tipo de experiência tão opressivo, tão arrasador, aqueles que nós que sofreram dessa forma não veem a hora de virar a mesa. Por assim dizer, ao sermos fortes e prestativos, as pessoas, sermos fortes e prestativos a pessoas, protegemos-nos do pânico de estarmos à mercê de outras pessoas.
temos necessidade de estar com gente a quem podemos ajudar para nos sentirmos seguros e com controle da situação. Bem profundo, né? Todos esses tópicos aqui, caramba. Eu vou Muito, lendo né? e eles vão ficando na garganta, assim, sabe? Tipo, um tempo para digerir. Se alguém quiser É. ler, Tem pode mais ficar com alguém fome. que quer ler? Pegar o bastão aí da fala ou para falar, para contribuir? Oi. Oi, Oi, lindona. oi, Mari. Aqui. Deu. É muito, muito legal isso aí. O interessante é que essas características, na verdade, se aplicam a todos os tipos de família. Até a família mais doriana possível tem alguma coisa, se enquadra aí nesse padrão, em algum momento. Então, a gente tem que estar sempre atenta para não repetir um padrão, para não repetir alguma coisa que às vezes a gente achou que estava superado ou que não fazia sentido nenhum. Aí, a hora que a gente vê, a gente está seguindo ali um padrão de abuso meio que subliminar mesmo. Por mais que às vezes a gente não veja assim, nossa, eu não vim de uma família tão desajustada assim, mas tinha pequenas coisas ali que afetaram no seu comportamento hoje. Muito, eu achei incrível. Eu já passei esse livro com umas 20 pessoas. Maravilha, igual eu aqui também, sempre passando, e até por isso, né, esse motivo aí dessa leitura em conjunto, para que a gente possa cada vez mais refletir, né, e mesmo quem já leu o livro e que vai lendo de novo, a gente vai vendo nuances e detalhes, assim, bem ricos, né, e aí, igual a Mari falou, isso tudo, qual família hoje a gente conhece que está ilesa, assim, né, e não é com um olhar de julgamento das famílias, como observadores mesmos aqui. Eu acho bem interessante a gente olhar, né, a crivo da nossa família, seja um núcleo menor ou maior, primos, tios, família de amigo e tudo, como são essas realidades, e até para ver esses emaranhamentos, né, de onde está vinculado esse lugar, porque às vezes a pessoa está com um relacionamento bom, mas e aí na vida profissional? Porque às vezes é com o chefe que ela tem isso, com a chefe, com o parceiro, com o sócio, né, com relações de amizades, então Exatamente. Hoje eu passei por uma mentorada que ela está com dificuldade de desenvolver o produto dela, porque ela tá ali na impostora master, né? Eu fui conversando e eu descobri que ela é, né, filha e neta de alcoólatras. E assim, ela não tem relacionamento, ela não, a vida dela assim, é a vida dos sonhos, mas a hora que você vai ver, o padrãozinho tava bem lá. Aí ela não queria ler o livro de jeito nenhum. Eu falei assim, lê, senão a gente não vai continuar. Aí ela foi e leu, e surtou lá. Eu falei assim, meu Deus, é isso! uau, hein? A Carol aqui trouxe, né? Às vezes a gente olha para trás, é muito interessante isso que a Carol colocou ali no bate-papo, da gente olhar para as nossas realidades, assim, para a nossa realidade dos parceiros que já existiram, e o quanto se repetem, né, alguns padrões, assim. Então, é isso. É assim que se trata. Olhar, perceber, né, e se a gente está na relação, não é que tem que terminar, mas olha essa mudança, né, não queira mudar ali o outro, que a gente vai querer fazer isso, né, querer mudar, e aí já é das características aqui dessa mulher que ama demais. É mudar a si mesmo e de repente se ver que realmente está numa relação abusiva, opa, pera, né, encerra. E quem está sozinha olhar, né, de se nutrir, se curar, para que se abra para ciclos novos aí com equilíbrio nessa energia entre dar e receber. Muito forte. Alguém sente de continuar lendo aqui no item 10? Eu gostaria só de fazer um comentário também. Claro, Assim, Aninha. eu sinto que nós coletivamente, né,
somos uma geração que estamos, né, olhando para essas curas, para limpar essas cacas que vieram todas desses emaranhamentos, de todas essas situações que muitas vezes, que nem a Mari citou, a família pode parecer a família Doriana, mas vai lá ver, todo mundo traz alguma coisa, porque era o espírito da geração, sabe? Que não olhava para as emoções, que não olhava para si. Eram, são gerações, né, dos meus avós, nossos pais, que viviam muito mais assim para a sobrevivência, e que a questão das emoções, do autoconhecimento, das próprias relações, dessa percepção, eram, eram deixadas em segundo, terceiro plano, né? Ela mesma, aqui no livro, quando ela cita assim que o esforço dela do pai falar que a amava, nossa, era tipo a luta da vida dela, né? Eu lembro que meu avô, ele é militar e ele era super rígido. Ele só veio falar eu te amo. Para os filhos dele, ele nunca falou eu te amo, mesmo estando demonstrando de várias formas. Mas ele só veio falar eu te amo com a gente, nós netos. E a gente é muito assim. Cada vírgula é eu te amo. Então, é só isso que eu queria trazer. Nossa, perfeito, é isso mesmo. E o quão é interessante que nós, né, o quanto aqui vários de nós assim já está partilhando esse livro com várias pessoas e lendo e assim vai. Cada uma que muda está fazendo uma retroalimentação, né? Aí de uma forma, digamos, construtiva, equilibrada e harmoniosa no modo de se auto-nutrir, porque essa relação também é com a gente mesma, né? E aí uma relação em equilíbrio com a gente mesmo faz com que a gente tenha relação em equilíbrio com os outros. E quem é mãe ou quem é criança por perto, né, que pode ser sobrinho, a filha de amigo, já vai ter uma postura de, digamos, ser essa semente, né? Ser essa nutrição e esse adubo para as próximas relações, para as próximas gerações terem relações mais saudáveis, já mudar, né? A gente está mudando, querendo ou não, somos nós que estamos fazendo essa interface, né, dessa mudança aí no nosso planeta. Então, vou pegar aqui o bastão da fala para continuar lendo, que se alguém sentir de ler, levanta aí a mãozinha. 10. Você está muito mais em contato com o sonho de como o relacionamento poderia ser do que com a realidade da situação. Ai, né? Sonhar é lindo, livre, mas estamos aí na onda encantada, onde traz as ilusões, então vamos cuidar, né? Quais ilusões a gente adentra, né? De às vezes estar lá vivendo uma relação nos sonhos, mas na vida real não é aquela relação, e às vezes de tanto sonhar, acredita que aquilo está acontecendo quando não está. Quando amamos demais, vivemos num mundo de fantasias, que o homem com quem estamos tão infelizes ou tão insatisfeitos é transformado naquilo em que cremos que possa se tornar, ou em quem realmente se tornará com nossa ajuda. Aí lembro a Bela e a Fera, né? A gente às vezes está aí com várias feras ao lado, não, mas ele, né, com muito amor, cuidado, ele vai se tornar, né, um lindo cavaleiro e tal. Olha isso. Por sabermos, e eu olho isso por quê? Porque a Bela e a Fera era, quando criança, o meu desenho favorito. Olha inconscientemente essa mulher aqui, a menina Pri, que ama demais, já gostando dessa identificação de ser aquela Bela que ia salvar, né, o outro com cuidado e tudo, e abnegar, mesmo sendo presa. Não, que lindo, olha que coitado dele, né? E aí tá lá até ele se tornar o príncipe. Será que se tornou, né? Então, aí na vida a gente vai trazendo também esse olhar. Aí aqui continua. Por sabermos pouquíssimo a respeito de ser feliz no relacionamento, isso é muito também importante. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe como é uma relação saudável. A gente fala muito de relações saudáveis, mas a gente tem experiência de qual relação saudável na nossa vida. Hoje até uma pergunta assim que eu até me faço e faço para vocês.
quais são as relações na vida de vocês que são equilibradas, harmônicas e saudáveis? Qual é esse exemplo vivo, né? E quais são as pessoas na família de vocês que tiveram essas relações saudáveis que vocês podem dizer, nossa, olha, esse é um exemplo a ser seguido, né? Porque desajustados a gente tem uma lista aí maior, e tá, e essas relações equilibradas, harmoniosas, quais são elas? Então, de novo, por sabermos pouquíssimo a respeito de ser feliz num relacionamento e por experimentarmos poucas experiências de ter alguém de quem gostamos para satisfazer nossas necessidades emocionais, o mundo de fantasias é o mais próximo de que ousamos chegar para termos o que queremos. Se já tivéssemos um homem que fosse tudo o que quiséssemos, para que ele precisaria de nós? Todo aquele talento e compulsão para ajudar não teria espaço para revelar-se. Uma boa parte de nossa identidade não teria razão de existir. Assim, escolhemos um homem que não é o que queremos e continuamos sonhando. Eita. 11. Você é uma pessoa dependente de homens e de sofrimento espiritual. Olha que forte isso. Nas palavras de Stanton Philly, autor de Love and Addiction, Amor é Vício, experiência viciadora é aquela que absorve a consciência da pessoa e, como acontece com analgésicos, alivia a sensação de ansiedade e dor. Talvez não haja nada tão bom para absorver nossa consciência do que um relacionamento amoroso de um certo tipo. O relacionamento viciador é caracterizado pelo desejo da presença animadora de uma outra pessoa. O segundo critério é que o relacionamento diminui a habilidade da pessoa em prestar atenção a outros aspectos da vida e em lidar com eles. Usamos nossa obsessão com os homens que amamos para evitar a dor, o vazio, o medo e a raiva. Usamos relacionamentos como drogas para evitar o que sentiríamos se concordássemos conosco. Então, é um vício os relacionamentos abusivos. Quanto mais dolorosa a interação com os homens, mais distração eles nos causam. Um relacionamento realmente insalubre tem simplesmente a mesma função de uma droga bem forte, sem um homem a quem dirigir a atenção. Entramos em estado de abandono frequentemente com muitos dos mesmos sintomas físicos, psicológicos do estado que acompanha o verdadeiro abandono do uso de drogas. Náuseas, suadouro, arrepios, tremedeira, aceleramento cardíaco, pensamento obsessivo, depressão, insônia, pânico e ataques de ansiedade. No esforço de aliviar esses sintomas, retomamos como último parceiro ou procuramos desesperadamente por outro. No fundo, a gente tem medo nessas relações de ser abandonado, mas a gente já foi abandonado pela pessoa mais importante que existe, que é nós mesmos. Né? Então, aí é validando esse autoabandono, né? Acho que de todos os abandonos, o mais perigoso, assim, é quando a gente se autoabandona, porque é isso, né? Para entrar nesses lugares, assim, é porque a gente está realmente se deixando muito de lado, né? Para poder caber numa relação, né? Então, às vezes, a gente abandona aquela luz, aquele lado lindo e incrível nosso, para caber numa relação, numa situação, em algo que é menor, né? Que é pequeno, e não desfavorecendo ninguém, nos colocando, somos melhores que o outro, não nesse sentido, mas é quando a gente quer caber naquilo que não tem ressonância, mas em certa forma tem ressonância porque a gente está lá, né? E a gente não quer vibrar fora daquilo, né? Não quer vibrar, sair para ter ressonância com outro diferente. A hora que você estava falando ali da parte da Bela Fera, né? Lendo também, só me veio aquela assunto que a gente vê muitas mulheres falando, não sei se algumas de vocês já falou isso, mas não, eu vou me relacionar com o feio, que o feio é legal,
porque o feio não trai, porque o feio ninguém vai ficar, ninguém vai ter ciúme, e que não sei o quê. E aí a gente acaba, a gente não, né? Eu não, nessa parte eu não, não me enquadro, mas assim, a gente é, vai aceitando pequenos, até pequenos abusos mesmo, de você andar com alguém que não tem nada a ver com você, que você olha assim para pessoas, pelo amor de Deus, o que que essa pessoa, o que que essa mulher tá fazendo com esse cara? Que você via assim, mas, não, mas ele é seguro. E aí, às vezes a pessoa não é nada daquilo, né? Só porque ela parece ser mais manipulável, vamos dizer assim, né? Que pensa assim, porque ele não tem mais muita opção, ele que não vai me trair, ele não vai não sei o quê. E às vezes são as pessoas que mais fazem mal, para, né? Pensa lá, assim, pelo amor de Deus. E assim, pensa numa piadinha, né? Mas que não tem nada pior nessa vida, porque que você sofrer por um feio, né? Porque, além de tudo, você ainda tá, você ainda tá muito abaixo do que você merece. Você sabe que você merece mais, mas você tá ali sofrendo por causa de um cara que não chega nem nos seus pés. Nossa, perfeito. E eu lembrei agora também de outros rótulos, né? De tipo, exemplo, músicos, tá? Não fica com músico, que a gente vai colocando rótulos, né? De repente pegar não só o feio, mas aquela pessoa que também tem dificuldade financeira, tem dificuldade, né, de outras, tipo, como se pega, digamos lá, né, uma pessoa que está realmente... E aí, quando a gente pega uma pessoa que tem todas as características de do não sucesso na vida, aí a gente quer dar o sucesso para ele, né, que é aquele contraponto. Aí a gente é a mulher que vai lá, né, e veste daí bem, vai lá, ajuda ali, como dizia, arrumar um outro emprego, vai lá e aí é a cuidadora, é a terapeuta, é a mãe, tudo menos a parceira. Então, é esses rótulos que a gente vai colocando para ficar como se fosse não, né, colocando julgamento de que uma pessoa é menos ou mais, mas é como se ficasse ali com uma pessoa, né, que está numa estrutura abaixo, para que a gente possa se sentir também, não, a fadona inconscientemente, né? Não, sou fadona, ele não vai querer, tipo, eu sou caminhão, como eles brincam assim, né? Tem esses ditados, muita areia para o teu caminhão, tipo, então a gente vai buscando aquele que o caminhão é pequeno, para que a gente seja mais, para ter essa compensação. Não, ele não vai me abandonar, porque ele sabe que eu sou a top aqui em relação a ele. Então, muito disso, né, do que você trouxe. É um padrão que eu percebi em mim, que era assim, eu me considero uma pessoa muito ambiciosa. E eu gosto de, né, eu olho para homens também que são muito ambiciosos, mas aí, enquanto eu não vejo que ele atingiu o objetivo dele, parece que eu não me dou permissão de eu ir também, sabe? E aí fica atrasando, até que chega um ponto que eu estresso e largo para lá, e vou fazer minhas coisas, sabe? Mas é uma coisa assim de ficar esperando o outro, sabe? Assim, ele tem que ser primeiro, ele tem que conseguir primeiro. E aí e fico lá perdendo tempo até que chega uma hora que eu estresso e tipo, vocês terminam, que eu não sabe nem por quê. Mas eu estressei de ficar esperando, sabe? Tá nos detalhes aí tudo isso. 12. Você tende psicologicamente e com frequência, bioquimicamente, a se tornar dependente de drogas, álcool, certos tipos de alimento, principalmente doces, né? Então, a gente, drogas, pode ser remédio, pode ser doce, academia, pode ser um tipo, né, aí digamos, de uma dependência, e assim vai. A afirmação acima aplica-se principalmente a muitas mulheres que amam demais, filhas de pessoas que abusam de certas substâncias. Todas as mulheres que amam demais possuem um acúmulo psicológico de experiências que poderia levá-las a abusar de substâncias que alteram a mente para fugir de seus sentimentos.
Mas filhos de pais viciados também tendem a herdar uma predisposição genética para desenvolver os seus próprios vícios. E aqui me vem uma ressalva, gente, também assim, não, mas eu não uso droga, eu tenho uma boa alimentação, estou aí trabalhando com medicinas de poder. Tem isso também, às vezes, o próprio rapé, o cachimbo, né, até o cacau, várias coisas assim que a gente, não, isso é do bem, mas esse uso em abuso pode gerar, né, essa dependência aí gerando para esse vício. Então a gente fica bem atenta, né, aos detalhes aí do nosso movimento. O fato de o açúcar, foi aqui mesmo que eu parei, foi, né? Isso. O fato de o açúcar refinado ter estrutura molecular quase idêntica do álcool etílico pode ser o motivo porque muitas filhas de alcoólatras desenvolvem esse vício e tornam-se consumidoras compulsivas de substâncias doces. O açúcar refinado não é um alimento, é uma droga. Não tem valor nutritivo, só calorias inúteis. Ele pode alterar dramaticamente a química cerebral e é uma substância viciadora para muitas pessoas. E aí a gente se vê, né, o quanto, às vezes, até no nosso período lunar, de fases ali, quando a gente está na fase do arquétipo da feiticeira, que é a pré-lunação, o quanto existe essa necessidade, às vezes, do nosso corpo, da biologia, por esse alimento, né, do doce, que seja o chocolate, doce de amendoim, isso e aquilo, meio que para trazer esse valor, como se fosse uma nutrição, só que de nutrição não tem nada, o que é uma carência, né? O açúcar está muito ligado àquela carência, aquilo que eu não recebi. E essa questão da alimentação, quem que come, né, de uma forma sem respaldo, né? Sem uma forma, sem equilíbrio, é a nossa criança. Então, é a criança ferida. Quando a gente assume um lugar, né, de devoradoras de alimentos, que isso pode ser também frituras, né? A gente pode substituir, em vez do açúcar, aí para outros lugares, a gente tem desenvolvido esse lugar da nossa criança ferida assumindo a nossa alimentação. Então, né, que forte isso daqui. Para a gente olhar nos detalhes, que às vezes, não me identifiquei com nada do que estão falando, tem uma relação saudável, aí vai lá ver, né, na alimentação, já chega tudo isso. Então, já vamos percebendo como que é, vocês tomam chá aí com açúcar, suco de fruta, que já é super doce, toma com açúcar, né, outros itens, como que é a alimentação? Não é também, não vou mais comer, né? Nada. Também não vamos ser radicais, mas vamos aos poucos ir cuidando, né? E tirando, melhorando aí o nosso paladar, porque realmente vai fazendo uma diferença enorme. Eu também, Ana, me identifico aqui com tudo, tá? Não estou trazendo essa leitura porque estou, né, aqui a boa e salva, né, a única mulher da sociedade que não tem nada disso, eu tenho tudo isso. Do doce é até menos, assim, mas já tive muito forte esse negócio do doce. Aí eu falei da fritura, por quê? Porque algumas vezes, quando eu estou pré-ludando, eu quero comer, tipo, por exemplo, batata frita, coisa que vai virar açúcar, não sei, né? Que gera, eu adoro batata, eu sei que a batata tem, né? Quem é até diabético, dependendo, não pode comer, então, entende? Eu não tomo nada com açúcar ali, muito raro eu como um doce ou outro, quando eu vou comer chocolate eu gosto muito dos amargos, mas eu tô em outro lugar comendo lá, então também não posso dizer que, não, tô salva nesse ponto, mas no outro tô também, então é esse olhar, né? Identificando e curando, e libertando, e libertando, e libertando. 13. Ao ser atraída por pessoas com problemas que precisam de solução, olha aí, as terapeutas, né? Nós terapeutas, professoras, médicas, curadoras, adoramos achar, né, as que estão precisando de solução. Ali, antes ela já falou, né, que normalmente essas pessoas que somos nós aqui, de famílias desajustadas, já vão
nessas áreas, né? Eu já queria desde os 8 anos ser psicóloga, então já era minha criancinha dizendo, ó, lar desajustado, como eu vou salvar outras pessoas de lar desajustado? Então, ó, ao ser atraída por pessoas com problemas que precisam de solução, né? Pessoas que adoram resolver soluções, advogados, né? Outras funções aí também. Ou ao se envolver em situações caóticas, incertas e dolorosas emocionalmente. Você evita concentrar a responsabilidade em si própria. E essa responsabilidade não é a culpa, né? Porque isso a gente se aprisiona nos nossos sistemas de culpa. Não existe culpa, ninguém é culpado de nada. A questão é a responsabilidade que a gente tem ou não daquela situação. Enquanto somos ótimas em dizer intuitivamente o que outra pessoa sente ou que ela precisa ou deveria fazer, não estamos em contato com nossos próprios sentimentos e somos incapazes de tomar decisões sábias sobre aspectos problemáticos de nossa vida. Com frequência, não sabemos realmente quem somos e envolvermos-nos em problemas dramáticos nos livra de termos que parar e descobrir isso. Tudo que foi dito não significa que não nos emocionamos. É possível que choremos, gritemos e nos lamentamos, mas não somos capazes de usar as nossas emoções para nos orientar ou fazermos as escolhas necessárias e importantes na vida. Alguém sente de ler? Não? Então, 14. Você tende a ter momentos de depressão e tenta preveni-los através da agitação criada por um relacionamento instável. Um exemplo, uma das minhas clientes que sofria de depressão e era casada com um alcoólatra, fazia uma comparação entre viver com ele e sofrer um acidente de carro todos os dias. Os altos e baixos amedrontadores, as surpresas, as manobras, a imprevisibilidade e a instabilidade do relacionamento eram cumulativamente um choque constante diário para o seu sistema. E isso é como uma busca de um suicídio, né? Normalmente pessoas assim que tendem a andar de carro em alta velocidade ou gostar de esportes assim radicais, de coisas até que pode colocar a sua vida em risco, e querendo ou não, se envolver, dependendo do nível de uma pessoa alcoólatra, ela pode ficar violenta, a tua vida também está em risco. É a falta do pai, né? A falta do pai gera esse lugar de busca para a morte. Não é regra, não é 100%, é só um dado que normalmente acontece, ou ali alguém também, até um vínculo com alguém do sistema familiar que foi morto de uma forma não honrada, algum segredo, alguma coisa, e às vezes a gente vem nessa busca, né, ali de um lugar onde tenha esse risco dessa morte. Se você já sofreu um acidente automobilístico no qual não ficou seriamente machucada, você deve ter experimentado um lauto bem definido no dia seguinte ou nos dias em que se seguiram. Isso se deve ao seu corpo ter passado por um choque muito forte e a adrenalina ter ficado subitamente disponível em quantidade excessiva. Se você é uma pessoa que luta contra a depressão, você procurará inconscientemente situações que a mantenham agitada, situações bem parecidas com um acidente de carro ou um casamento com um alcoólatra. Isso fará com que você se agite o suficiente para não sentir-se por baixo. Depressão, alcoolismo, alimentação descontrolada estão estreitamente relacionados entre si e parecem estar geneticamente interligados. A maioria dos anoréxicos com quem trabalhei, por exemplo, tinham 2 pais alcoólatras, e muitas das minhas clientes com problemas de depressão tinham ao menos um dos pais alcoólatra. Se você é uma pessoa vinda de família com problemas relacionados ao álcool, você tem provavelmente 2 motivos para sofrer de depressão, por causa de seu passado e por causa de suas heranças genéticas. Ironicamente, a agitação de um relacionamento com alguém que se apresenta essa doença atrai muito. Aí é que eu faço entre parênteses nessa herança genética, né, para falar de um outro livro, que é aí a Biologia da Crença, que também, né, tira esse lugar aí tão, digamos,
incisivo de que a gente tem algumas heranças, né? Vai da nossa biologia, vai daquilo que a gente acredita ter ou não. Então, vale a pena também, quem não leu ainda a Biologia da Crença, ler para se sintonizar. Então, vou ler só o 15, que já voou aqui o nosso horário, para a gente indo para o final. 15. Você não tem atração por homens gentis, estáveis, seguros e que estão interessados em você. É como aquele negócio, a esmola é demais, né? O santo desconfia, às vezes a gente tem isso, aparece lá uma pessoa incrível e aí a gente não se sente merecedora, né, dessa pessoa. Aí a gente acha que esses homens agradáveis são enfadonhos, né, engomadinhos, são uns nerds, são sei lá o que a gente vai colocando desses rótulos, né, nessas pessoas. Achamos que o homem instável é excitante e o não confiável é desafiante. O imprevisível é romântico, o imaturo é charmoso, o intelectual é misterioso. O homem zangado precisa de nossa compreensão. Olha as boas samaritanas, né? E o infeliz de nosso conforto. O homem inadequado precisa de nosso encorajamento para ir lá, né? Se dedicar a ele. O frio do nosso calor. Mas não podemos consertar um homem que é agradável de maneira como ele é. A gente apenas aceita, né, como ele é. Tá ali, não precisa conserto. A gente quer alguém que a gente tem que consertar. E se ele é gentil e se importa conosco, não podemos sofrer. Infelizmente, se não podemos amar demais um homem, normalmente não podemos amá-lo de forma alguma. Há um desequilíbrio, né? Nos capítulos seguintes, cada uma das mulheres que você conhecerá tem como Jill uma história para contar sobre amar demais. Através de suas histórias, talvez você encontrará ajuda para entender mais claramente os padrões de sua própria vida. Então, você também será capaz de empregar as armas dadas nesse volume para transformar esses padrões em uma nova configuração de autorrealização, amor e alegria. É o que lhe desejo. Uau, 21 e 21. Finaliza essa leitura aqui. E abra aí o bastão da fala. Não sei se alguém quer trazer alguma coisa antes da gente finalizar. Né? E aí daqui 2 semanas, né, 2 epitais, a gente volta a nossa leitura para trazer lá o capítulo 2. Uou! Que leitura, né? Está sendo transformadora. Eu também super agradeço assim, a presença de vocês, porque com certeza agrega muito assim, a gente poder fazer, né, essa leitura em conjunto. O comentário aí de cada uma é precioso demais. Pura gratidão, meninas. Muita gratidão também, eu sinto aqui. E é muito acolhedor esse espaço, né, em que a gente olha essa vulnerabilidade, a gente olha essas coisas que, assim, eu acredito que todas nós em algum momento já nos vimos, né, nessas situações que são descritas no livro, nas formas de comportamento, de pensamento, né? Enfim, eu sou muito grata por estar aqui, por essa escolha, desse livro. Muita, muita gratidão a todas. Um abraço, um beijão aí em todo mundo. Então é isso. Então vamos nessa introspecção, respirar profundo, fechar, finalizar. Grande beijo. Tirar foto. Isso a gente sempre esquece, né? Deixa eu colocar como orador, tirar o orador. Deixa eu parar aqui de gravar, então. Nos vemos em breve.